Vídeo 8. Bom, no último vídeo a Catarina se despede da gente no centro de Madrid, e até porque ela tem que descansar, porque no outro dia ela está se deslocando para Portugal. No momento que a gente se despede, ela vai para um lado e eu e o Rick vamos seguir a pé até o nosso quarto de pensão, onde a gente ficou, né? Desde sempre eu tive muita facilidade com mapas. Eu coloco um mapa na mão e já sei, já me situo, já pego os pontos cardeais e já sei para que lado eu tenho que caminhar. Então, automaticamente, desde o momento que nós colocamos os pés em Madrid, os mapas estão comigo e eu vou coordenando a direção. Então, eu e o Rick nos dirigimos pro quarto, mas, como eu já disse anteriormente, Madrid tem quarteirões enormes. Então, quando a gente olha no mapa e vê uma certa distância e pensa em se deslocar por ali, o meu cérebro mesmo ainda não estava acostumado com aqueles quarteirões enormes. Então, aquelas distâncias que pareciam que seriam curtas, daqui a pouco se tornam imensas. Mas, mesmo assim, olhando no mapa, eu digo, não, é perto, vamos para o quarto. E a gente sai das avenidas principais e começa a quebrar naquele monte de ruas. E a cidade mesmo à noite é linda, bem iluminada, muita gente na rua, e por ser época de férias, muita gente caminhando, se deslocando. Então a gente segue tranquilo em direção ao quarto e de repente eu vejo um prédio que diz Museu do Jamón. Os mapas que eu tinha nas mãos traziam todos, ou praticamente todos, pontos turísticos da cidade. Então ali os pontos estavam nomeados, tinha uma numeração correspondente e os pontos de acesso todos mapeados. Então era fácil de localizá-los. E quando eu vi aquele Museu do Jamón, eu disse para o Rick, olha, muito estranho esse museu, porque este museu não está aqui na lista dos mapas. Como os mapas eram muito completos, aquilo ficou muito estranho mesmo. Mas a gente disse, olha, vamos fazer o seguinte, amanhã de manhã, como este museu é o mais próximo de onde a gente vai dormir, amanhã de manhã é o primeiro museu que a gente vai visitar, né? Ok, fomos pro quarto e daí finalmente nos jogamos na cama para descansar, porque nós estávamos simplesmente exaustos. E foi aquela noite que tu bate na cama e não vê mais nada e só acorda no outro dia. No outro dia, quando a gente acorda, a gente pensa, olha,
o primeiro lugar é ir visitar o Museu do Jamon, e a gente sai depois numa sequência de pontos turísticos, e se a gente comer alguma coisa, a gente come no final do dia, né? Simplesmente para poupar dinheiro, né? E a gente sai de bermuda, camiseta, tênis e máquina fotográfica e mapas na mão, né? Agora a gente é turista, né? E quando a gente chega no Museu do Jamon, a gente se desloca até a entrada e primeiramente a gente sente cheiro de café. E no que a gente entra, realmente aquilo ali é um café. E existem pessoas ali dentro tomando seu café da manhã, e nas paredes quadros com pães, frios, sucos, frutas. Não tinha nada de museu aquilo ali. Só que neste meio tempo, um garçom se aproxima da gente e nos convida a sentar, e eu e o Rick, já vendo que aquilo ali não tinha nada de museu, ficamos meio perdidos e sentamos. E a fome era tão grande que, ao sentir aquele cheiro de café, a gente disse: olha, o negócio é sentar aqui, comer alguma coisa. E esses espanhóis são meio loucos, botar o nome de museu num lugar que não é museu. Mas tudo bem, né? E a gente vai tomar o café com um pãozinho ali e alguma coisa dentro. Só que antes eu pergunto pro garçom, né, em português, né? E no caso, nós sendo gaúchos, acredito que quase todo mundo saiba que gaúcho, por ser fronteiriço, né, com os países latinos, o gaúcho acha que sabe falar espanhol. Claro que 99,9% dos gaúchos não fala espanhol coisa nenhuma, né? E a gente larga aquele portunhol para cima do garçom, e eu só pergunto para ele se ele pode me explicar por que Museu do Jamon. E antes, esqueci de falar, o que nos deixava pasmos era que o teto do café estava completamente tomado por pernis de porco, mas completamente tomado mesmo. Era um pernil de porco ao lado do outro, e o cheiro, né, um cheiro forte de presunto, de bacon no ambiente, misturado com aquele cheiro de café. E quando eu pergunto pro garçom se ele pode me explicar por que o nome Museu do Jamon, ele aponta pro teto e diz: isto é jamon. Na verdade, jamon em espanhol é o presunto, né? Então, quando a gente viu aquilo, a gente teve que rir e dizer: não, realmente não teria nome mais apropriado para este lugar do que Museu do Jamon, porque a única coisa que se via ali era o tal do jamon. E, claro, a gente pediu sanduíches com jamon, né? E um café. A gente riu que se matou, eu e o Rick, porque foi o primeiro furo, né? Tanto furo da língua, quanto furo de interpretação de brasileiros que chegam na Europa sem indicação, sem conhecimento, sem contato nenhum. A partir do Museu do Jamon, a gente se desloca pelos outros pontos turísticos. E são muitos pontos turísticos, né? Como eu já falei, praças, fontes, palácios, monumentos,
tudo muito bonito, tudo muito cuidado, e a gente sente aquele impacto de sair do Brasil. Eu olho para aquilo tudo e sinto um certo orgulho de estar na Europa, porque eu penso, eu estou na Europa pelos meus próprios meios, pelo fruto do meu trabalho, né, pelas minhas conquistas e, querendo ou não, pela minha coragem, né? Eu já achava que o Rick não tinha direito a este pensamento. O Rick, né, ia financiado para a Europa através de mim, né? E outra coisa que me ocorreu hoje também é comentar que eu vou falar histórias de pessoas solteiras, pessoas sozinhas. Por quê? Porque o que nós vamos ver é que hoje eu vejo muita gente viajando acompanhado, são casais, né? E parece que aqueles solteiros, aqueles perdidos no mundo, que tinham aquela coragem de se lançar sozinhos, parece que tem pouco, são grupos menores, ou esse pessoal que é sozinho não está fazendo vlog. E eu comento isto porque nós vamos ver histórias de muita gente solitária e difere muito do tipo de histórias que eu acompanho hoje na internet. E são essas histórias que eu quero contar. Então, voltando um pouco, a gente se desloca por Madrid e vai conhecendo aquilo tudo, tirando foto de tudo, né? Completamente diferente do que é tirar foto e filmar hoje em dia, né? A gente tinha lá um filme de, acredito, nem era 36 poses, acredito que fosse 24 poses, e tinha-se que passar 2, 3 dias em Madrid com um filme de 24 poses, que era um absurdo, né? Pela quantidade de coisas que tinha para se fotografar. Então isso já dá uma dimensão de que como as coisas mudaram de 1989 para cá, né? Hoje, como agora, eu tô todo dia fazendo um vídeo com a maior facilidade do mundo e sem ter este problema de quantidade, né? A gente pode fazer hoje a quantidade que quiser de foto e vídeo, né? Então hoje uma viagem como a que nós fizemos naquela época pode ser muito mais ilustrada e ficar muito mais registros para o futuro, né? Eu vou encerrando aqui este vídeo e continuo no próximo. Valeu!